Começa agora a Rádio Tupã 6. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês, os queridos ouvintes da Rádio Tupã 6. Eu sou o Diogo Valência, vosso apresentador, e está começando o penúltimo episódio da nossa rádio podcast. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje, que é nada mais, nada menos do que meus episódios favoritos de Simpsons. Isso mesmo. Como eu falei pra vocês no episódio de Futurama, um dos meus objetivos quando eu criei esse podcast era falar meus episódios favoritos, tanto de Simpsons, quanto de Futurama, quanto de outras séries. Mas isso, infelizmente, não vai acontecer nesse podcast, porque, como vocês bem sabem, este podcast está encerrando suas atividades, assim como o podcast Carretilha e Alegria, assim como o podcast Cultura Popcorniana, que está chegando a seus últimos 2 episódios nesta e na próxima semana. Pois bem, agora, sem mais delongas, vamos então entrar no tema de hoje. Como eu falei, meus episódios favoritos de Simpsons. Começando com um adendo. Eu não separei aqui os 3 melhores episódios de Simpsons, na minha opinião, e simplesmente 3 episódios que são muito queridos para mim, e eu vou explicar os meus motivos. Começando por And Maggie Makes 3, e com Maggie são 3, que é um episódio em que basicamente começa com Lisa e Bart questionando por que eles chamam o Homer de Homer e não de pai, e também porque não tem fotos da Maggie. E aí volta ao passado e começa a mostrar basicamente a época que a Maggie iria nascer, que Homer tinha abandonado o seu trabalho na usina e foi trabalhar com o que ele sempre sonhou, que era boliche. Porém, a Maggie ia nascer, então ele precisou implorar de novo o seu emprego ao Sr. Burns. Então, ele deu uma placa, o Sr. Burns deu uma placa para o Homer, dizendo: não se esqueça, você vai estar aqui para sempre. E por que o Homer não tem imagens da Maggie? Simplesmente porque ele colocou todas as imagens nessa placa, formando a frase Do it for her. E pra mim isso representa muito do porquê eu gosto tanto de Simpsons. Essa compaixão, esse sentimento acolhedor que os episódios trazem, além de todo o humor nele presente. Eu acho Simpsons uma das minhas séries favoritas, não só animadas, mas uma das minhas séries favoritas. E, portanto, esse episódio tem um lugar caloroso dentro do meu coração. No IMDb, esse episódio, que é o 13º episódio da 6ª temporada, tem 8.9. E agora vamos para o próximo episódio, que é A Casa dos Horrores 33. Ou seja, o episódio 6 da temporada 34ª. Então, esse episódio, ele é tão importante pra mim porque eu tava muito tempo sem ver Simpsons. E eu decidi retornar a assistir e comecei logo com esse episódio, que tem praticamente uma paródia de Babadook, uma paródia de Death Note e uma paródia de Westworld. Eu era muito fã tanto de Death Note quanto de Westworld. Então, esses dois, pra mim, trouxeram também uma questão pessoal enquanto eu estava assistindo, porque eu estava assistindo, remetendo basicamente às séries originais, e geralmente quando assistia Simpsons, eu não tinha a referência anterior, quando era A Casa dos Horrores. Mas nesse caso eu tinha, então tornou tudo ainda mais especial. Foi uma grande volta pra mim, voltar a assistir Simpsons nessa época, me fez querer voltar a assistir outros episódios. E é um episódio muito bom, ao meu ver, que tem toda a energia que Simpsons precisa ter, e mostra que eles na 34ª temporada permanecem sendo os Simpsons que sempre foram. E por fim, eu trouxe o episódio The Falcon and the Doorman, que é, eu acho que o Falcão e o Trapalhão, o primeiro episódio da 23ª temporada. E por que eu trouxe esse episódio? Basicamente porque ele fez eu acompanhar Simpsons. Foi o primeiro episódio de Simpsons que eu lembro de ter assistido. Eu inclusive acompanhei na íntegra a 23ª temporada. Eu amei praticamente todos os episódios dessa temporada e esse foi o episódio que deu o pontapé inicial. Eu diria que ele é extremamente importante para mim justamente por causa disso. Então eu gostaria de relembrar ele. No IMDb ele tem 7,1. E eu não sei se eu falei o IMDb do outro episódio, ele tem 8,4. Mas enfim, esse episódio acompanha Homer e um vizinho novo, que na verdade é um espião, um super agente secreto. E ele começa a se aliar a esse cara e vira amigo desse cara. Homer acaba envolvido com a máfia russa nesse meio tempo. E é um episódio muito divertido de se acompanhar. E como eu falei, foi o episódio que me introduziu Simpsons. E eu também estou fazendo uma menção honrosa à 23ª temporada como um todo. Pois bem, vale mencionar outros episódios, claro, como por exemplo o episódio que tem a dúvida de quem matou o Sr. Burns,
também tem o episódio quem atirou no Sr. Burns. E também tem aquele episódio que fazem uma espécie de reality show revendo todos os episódios de Simpsons, assim, até aquele ponto, que foi na 7ª temporada, se eu não estou enganado. Inclusive fala sobre esse episódio do Who Shot Mr. Burns. E, além disso, claro, o filme. Que eu acho o filme de Simpsons muito divertido, um filme gostoso de assistir. E que depois que eu comecei a gostar de Simpsons, ele passou também a ser um filme muito especial pra mim. Também tem os episódios de futuro, que eu gosto bastante. Todos os episódios de Halloween, de Casa dos Horrores, são episódios que me pegam muito, até porque eu gosto basicamente das paródias. Eu lembro de antemão já a paródia que fizeram com Atividade Paranormal, mas teve muitas outras que são bem divertidas de acompanhar. E Simpsons é uma série maravilhosa, recomendo a qualquer um que não tenha se aventurado que você comece a acompanhar. É isso que eu gostaria de trazer neste episódio para vocês. É um episódio que vai ser mais curto, mas eu acho que valia a pena trazer um reconhecimento para essa série tão longeva e tão importante dentro da televisão internacional. Muito obrigado a todos que escutaram. Infelizmente, o nosso episódio seguinte será nosso último episódio, então eu gostaria de deixar algumas informações importantes, como por exemplo, agradecer a todos por ter acompanhado a gente nesse processo desses 12 episódios, que vão virar 13 episódios. Todos que acompanharam, apoiaram. Agradecer muito todos que apoiaram e acompanharam também o Projeto Pródigo. Enfim, espero que curtam esse novo podcast que está vindo, a Rádio Pandeva. E, novamente, espero que tenham curtido esse episódio, assim como os outros. E nos vemos no último episódio da Rádio Tupã 6.